Vamos abrir as escrituras no segundo livro das Crônicas, e o capítulo é o de número 16. Eu quero trazer para você o desfecho da história do Asa. Vamos ler juntas essa história. Já tem 2 domingos que nós estamos aqui falando da vida bem-sucedida que o Asa teve, porque se santificou, porque arrancou os altares. Os obreiros vão passar pelos corredores. Quem precisar de ajuda, o segundo livro das Crônicas fica ali no meio do Antigo Testamento. Então, se você precisar de ajuda, levante a sua mão. A nossa equipe vai até você, em nome de Cristo, tá bom? Enquanto isso, nosso amigo já deixou ali na tela. Eu explico para você, o rei Asa, o terceiro rei de Judá, ele então começa a colocar a casa em ordem, né? Você que já tem vindo aqui aos domingos já sabe, ou você que está assistindo essa transmissão pelo meu canal do YouTube, você sabe que nós estamos falando sobre isso aqui, e graças a Deus por isso. E olha, muitas pessoas foram alcançadas com essa mensagem que foi ministrada. Pessoas me mandaram mensagens do Brasil todo, falando da importância dessa mensagem, como essa mensagem fez um rebuliço na vida delas, e elas colocando as coisas em ordem, arrancando os altares dos deuses estrangeiros, tudo aquilo que vinha de fora, tudo aquilo que não pertencia ao Senhor, elas foram arrancando e já foram vendo maravilhas. Igreja, assim foi na vida do rei Asa. Presta bastante atenção aqui, porque vai ser muito breve a mensagem. Se você se distrair, qualquer coisinha vai fazer você perder a revelação, e é uma pena que se você perder a revelação, você perde tudo. Então presta bastante atenção. O rei Asa, a Bíblia diz que ele teve 35 anos de paz, ele não teve guerra, e as guerras que ele teve, Deus deu vitória para ele, porque ele sabia buscar a Deus. Então, a Bíblia diz que as características do Asa eram, ele era bom e reto. A Bíblia sabe o que ela diz sobre o Asa? Que ele tinha um coração perfeito. Olha que forte. Que o coração dele foi perfeito em todo o tempo. Ele se esforçou em tirar tudo aquilo que não prestava do reino dele, e ainda obrigou o povo de Deus, ou seja, o povo dele ali, buscar a presença de Deus. Pessoal, pode parecer ruim quando a gente é obrigado a fazer alguma coisa para Deus, mas aquilo gera uma recompensa tão grande. A Bíblia diz que eles foram obrigados realmente assim, que quem não buscasse ia morrer. Eu ensinei isso aqui no domingo passado, e a importância disso, mas a Bíblia diz que eles se alegraram. Pessoal, eles foram obrigados, entre aspas, a buscar a Deus. Eu ainda brinquei com a igreja, falei, quem me dera se alguém me obrigasse. Quem me dera se eu fosse obrigada. Não, então você vai morrer. Eu ia agradecer a Deus por isso. Quem me dera realmente se fôssemos obrigados a buscar a Deus, porque teríamos paz, que foi o que aquele reino teve. Aquele reino não teve guerra, aquele reino só teve paz, aquele reino teve prosperidade, e aquele reino também teve alegria. As pessoas daquele lugar eram felizes. As pessoas daquele lugar, elas tinham contentamento. Mas aí o tempo se passou. Versículo de número 1 do segundo livro das Crônicas, capítulo 16. Vamos ler juntos, igreja. No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Igreja, presta atenção aqui para você entender. Baasa também era o terceiro rei do norte de Israel, e havia um grande conflito entre Judá e Israel. Desde o tempo de Salomão, Judá e Israel viviam em conflito. Era um subindo contra o outro, isso era um grande problema. E essa cidade, esse reino chamado Ramá, ele era um lugar estratégico, porque ele estava entre Judá e Israel. Ali era um importante lugar onde se entrava, como é que eu posso dizer, suprimentos para Judá. Então, quando Israel foi até Ramá, ele começou a investir naquele lugar. E falou assim, olha, a partir de hoje eu vou começar a investir em vocês, mas vocês não deixam nada chegar lá em Judá, tá bom? Eu estou fazendo isso agora. Foi uma coisa diabólica mesmo. Eles começaram a dizer assim, olha, a gente vai mandar dinheiro para cá, a gente vai mandar verba para cá, só que vocês não mandam nada para Judá, deixa Judá ruir. E Ramá, claro, estava entrando dinheiro, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou aceitar. E assim foi. Então o que aconteceu? Versículo de número 2. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, o rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo,
aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro, vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, o rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Igreja, vamos parar por aqui. Presta bastante atenção que aqui tem uma grande revelação para nós. O inimigo se levantou. Aí ele fez aliança com o reino vizinho. Falou, olha, é o seguinte, a partir de hoje você não deixa entrar nada lá. Uma artimanha do inimigo, uma artimanha diabólica, uma artimanha para roubar a paz do povo de Judá. E aí o que acontece? Aquele reino, o rei Asa, que depois de 35 anos de paz, sem guerra, já buscando a Deus, o que provavelmente aconteceu dentro do coração de Asa? Deus está comigo. Já são 35 anos que Deus prova que está comigo. Deus está comigo, irmão, eu não tenho nada a temer. Aí de repente, ele começa a querer agir como o inimigo dele agiu. O que o inimigo dele fez? Aliança. Aí Asa, ele não busca Deus, porque teoricamente ele já era de Deus. Ele já buscava Deus, ele já tinha comunhão. Então, Asa não foi incomodar Deus com isso. Não, eu não vou buscar Deus por esse propósito. Ele quer guerra, então ele vai ter guerra. Ele agiu dessa maneira, eu vou agir da mesma maneira. Aí ele foi contra o outro reino que estava em Damasco. E ele falou assim, você tem aliança com Baasa, né? Então eu também vou pagar para você ter aliança e nunca mais ter problema aqui. Desfazer a sua aliança com Baasa. Asa, que tinha o coração perfeito, que tinha prosperidade, que tinha paz, que tinha alegria, porque tinha comunhão com Deus, porque buscava Deus, de repente muda e quer fazer como o inimigo também faz. Eu não sei de que maneira o inimigo tem roubado a tua paz, mas o Senhor está dizendo para você nessa manhã, não haja ou reaja como os seus inimigos têm reagido. Falou também, vai ouvir também. Quem disse que é para você agir assim? Puxou meu tapete no trabalho também, vou lá para falar para o chefe que aquela pessoa não presta. Quem mandou você agir assim? Quem mandou você querer agir como Satanás tem usado as pessoas para agir na tua vida? Não haja dessa maneira. Em nenhum momento Deus orientou a Asa. Asa, vem aqui, você vai fazer aliança com o cara lá, para que também... Deus não precisa que você troque a divina provisão por alianças humanas. Em nenhum momento Deus precisa de ninguém. Ele se levanta e ele faz algo terrível. Eu te ensinei no domingo passado, que inclusive é nesse ato de fé que nós vamos fazer, para ter alegria, a gente vai santificar para ter alegria, para ter maravilhas na nossa casa. A Bíblia diz que ele pega a prata e o ouro que ele tinha levado para o templo, que ele tinha levado para a casa do tesouro. A prata e o ouro que o pai dele já tinha consagrado, e que ele também já tinha consagrado ao Senhor. Ele arranca do templo de Jerusalém, ele arranca de lá de dentro aquilo que é mais precioso, ouro e prata, e ainda arranca da casa dele. Ele falou, não, acho que da casa do Senhor não vai ser suficiente não. Eu vou tirar tudo que tem na minha casa também de valor, e vou fazer aliança com aqueles que Deus não mandou. O que eu estou querendo ensinar você aqui hoje? Você tem algo de valor, a sua vida tem valor, seu coração tem valor. Tudo isso é prata, é ouro, tudo isso tem valor. E tudo isso deve estar aonde? Na casa de Deus, na aliança com Deus. Aí o que o inimigo faz as pessoas fazerem? O que o inimigo engana as pessoas para que elas façam? Eles ensinam, ou melhor dizendo, Satanás ensina, Satanás move as pessoas para que elas tirem aquilo que tem valor de dentro da casa de Deus. Ele quer que o seu coração não esteja na casa de Deus. Ele quer que o seu coração não esteja na obra de Deus. Ele quer que o seu coração esteja longe, distante, distraído. Porque Asa estava distraído, igreja. Se Asa estivesse ligado com Deus, nesses 35 anos de paz, ele baixou a guarda. Ele se distraiu. Afinal de contas, é muito tempo de paz, não é não? Ele esteve ali um tempo de paz, onde ele se distraiu. Ah, vai agir assim? Então vou agir assim também.
E aí ele fez, ele arranca, ele se precipita, ele faz tudo aquilo que não presta. Ele vira e fala assim: olha, a partir de hoje eu estou trazendo tudo que eu tenho de valor e eu quero ter uma aliança com você. Quantas pessoas não trocam o direito de primogenitura? Quantas pessoas não têm feito aliança com aquilo que Deus não mandou fazer? Aliança com trabalhos, aliança com pessoas, ainda que elas nem saibam. Aliança com as coisas desse mundo, aliança com compromissos, aliança com tantas coisas, que aquilo não vai levar você a lugar nenhum. Asa achou que ele estava fazendo a melhor atitude, a melhor coisa da vida dele. E de repente a Bíblia diz que no versículo de número 3, haja aliança entre mim e ti como houve entre o meu pai e o seu pai. Ele achou que estava fazendo uma coisa boa. Vai dar certo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Eu estou tirando do meu melhor e estou dando para o homem. Não tire do seu melhor, o seu melhor tem que ser para Deus. O seu melhor tem que ser para o Senhor. A sua dedicação, as suas primeiras horas, a sua primeira oferta, o que passa pela tua mão, tudo que é o melhor tem que ser oferecido ao Senhor. Porque este é um contrato, essa é uma aliança. Porque o que faz uma aliança ser bem sucedida? Quando eu me dedico a ela. Porque os casamentos hoje são fracassados, porque um não se dedica ao outro. Porque um não renuncia ao outro. Por isso que os casamentos não duram 2, 3 anos, 7 anos, 5 anos. Não passa disso, porque não aguentam mais renunciar um ao outro. Porque não aguentam, não se suportam mais. Começa a haver incompatibilidade. Porque quando tudo eram flores, quando um renunciava para o outro, mas de repente já não há mais isso. De repente já não há mais renúncia, já não há mais aliança. A aliança já foi quebrada há muito tempo, só se usa no dedo. Mas a aliança foi quebrada porque já não há mais dedicação um para com o outro. Por isso que a Bíblia diz que os casados devem se dedicar ao casamento, mas não necessariamente esquecer da obra de Deus. Eles se dedicam porque eles têm uma aliança. Quando se tem uma aliança, você se dedica. Muitos batem no peito e dizem: eu tenho uma aliança com Deus, mas não se dedicam à obra do Senhor. Não se dedicam à obra de Deus. Não se dedicam em fazer o melhor, em santificar tua casa, em vir e esforçar-se para estar aqui. Preferem fazer alianças com homens. Não, eu não posso faltar naquele compromisso. Eu marquei com fulano, ele é muito importante. E a presença de Deus? E o compromisso que você marcou com ele todos os dias, de estar na presença dele se santificando? Você acha de verdade? Olha, igreja, eu vou perguntar para você aqui hoje, mas você responde para você mesmo. Você acha mesmo que é em vão quando você está na presença dele? Você acha que é em vão que tem alguém orando aqui dentro agora? Você acha que é em vão? Você acha que é perda de tempo? Você acha que está bom quando a gente não faz? Você acha que está bom para você? Eu estou perguntando. Você acha que isso traz algum benefício quando você fica sem fazer? Eu estou te ajudando aqui hoje. Asa, ele precipitou. Ele pega o que tinha de maior valor e ele leva para fazer aliança com o rei da Síria. E aí no versículo de número 4, e Ben-Hadad deu ouvidos, claro. Pegou o ouro e a prata, tudo que tinha valor. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel. Olha lá, ele fez aliança. Pode deixar, eu vou mandar o que eu tenho de melhor lá para eles. Feriram a Ijon e a Dan e a Belmaim e a todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu, versículo de número 5, que ouvindo-o Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Vitória! Pronto, aí ó, que bonita estratégia que Deus me deu. Calma. Asa foi lá, fez aliança, pegou o que tinha de melhor. É o que acontece na vida de muitas pessoas. A pessoa deixa de ser dizimista, vai sobrar. E aí de repente começa a prosperar. Aí, tá vendo? Ó? Olha que bênção. Olha aí, não tem nada a ver esse negócio aí. Aparentemente foi isso que aconteceu. Estou dando um exemplo aqui para você. Ela arranca, ela tira e ela faz aliança com aquilo que não deveria fazer.
que acontece? O rei de Israel fala o seguinte: realmente não vai dar para mim. Ele para de investir em Ramá, pronto, acabou a obra, eu não vou mais fazer nada. Ele recua, em outras palavras, porque o inimigo vem contra ele. No versículo de número 6 agora: então o rei Asa tomou a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isso a Geba e a Mispa. Asa ali reinando, hein? Aparentemente está tudo certo. Então ele parou de construir, ele deixou lá pedra, ele deixou madeira. Vou pegar tudo isso aqui, vou construir lá na minha casa. Isso, seu bobinho. Mas de repente no versículo de número 7, diz o seguinte as escrituras: daquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente, ou seja, o profeta. A Bíblia quando chama de vidente, igreja, não é o vidente que a gente conhece hoje não, tá bom? Esse vidente era um profeta que tinha visões. Então ele chega e ele então, de visões do futuro. Então ele diz assim: naquele mesmo tempo veio Hanani o vidente, ou seja, o profeta, a Asa o rei de Judá, e disse-lhe: porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor o teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Pessoal, presta atenção aqui na irmã Thaís, isso aqui é muito profundo. De repente vem um profeta e fala assim: você fez aliança com a pessoa errada. Aí o rei Asa fica, você vai ver que ele vai ficar bravo, vai ficar furioso. Ele falou: como assim? Eu tive vitória, o inimigo recuou. Mas na verdade não. Deus queria, olha aqui para mim, presta bastante atenção nessa revelação aqui. Deus não queria que o exército recuasse. Deus queria que o exército fosse destruído. Quem está entendendo a diferença aqui, diga glória a Deus. Deus fala assim: você fez aliança, você achou que a aliança com ele ia ser melhor do que a aliança que você tem comigo. Então por causa disso, esse exército escapou das tuas mãos, porque era para ser seu. Em outras palavras, se você estivesse firme comigo, o inimigo ia ser derrotado, você ia ainda ter mais 35 anos de paz, como foi com os etíopes. Quando eu dei vitória para você alguns anos atrás, e você buscou, você tinha uma mixaria de exército, o seu inimigo tinha milhões, e você me buscou, e o que aconteceu? O exército de milhões foi derrotado. O exército de milhões foi derrotado com Deus. Eles tinham uma mixaria de gente para ir contra, e o rei Asa estava firme, ele buscou a Deus. Igreja, posso te contar um segredo aqui? É mais fácil fazer alianças com homens do que gastar um tempo buscando a Deus. É mais fácil você procurar no Google, quando o seu casamento está em fracasso, como renovar o casamento, como fazer coisa melhor, como fazer isso para melhorar. É muito mais fácil você procurar na internet, é muito mais fácil você procurar um guru, um especialista em filhos, um especialista em alguém, pagar um curso. É muito mais fácil você fazer isso do que você dobrar os seus joelhos e buscar pela ajuda do Espírito Santo, que a ajuda seria eficaz. Diga glória a Deus. Você não ia gastar um centavo. Talvez você gastasse um pouquinho do seu joelho, mas você não ia gastar um centavo. Você não ia ter que tirar a prata e o ouro da casa de Deus. Você não ia ter que se descabelar. Você não ia ter que se desesperar buscando a ajuda de ninguém, a não ser a ajuda do Espírito Santo. Igreja, a palavra do Senhor nos ensina que o Espírito Santo é aquele que sabe todas as coisas. O Espírito Santo vem sobre a vida de uma mãe, e de repente uma mãe começa a cuidar de um filho, ela que nunca foi mãe. O Espírito Santo vai guiando uma mãe, o Espírito Santo vai guiando um pai, aquele que busca pela sabedoria de Deus, aquele que busca pela presença de Deus. Ele começa a ter o Espírito, sabe do que, igreja? Do discernimento. A esposa que busca, a esposa que ora, o marido que ora pelo casamento, é aquele que os olhos são abertos, e aquilo que está em oculto, que está estragando o casamento, é revelado. Coisa que nenhum guru sabe fazer, coisa que nenhum coach, que nenhum especialista sabe fazer. Porque a nossa mente é limitada. A mente do Asa foi limitada. Vem cá, vamos fazer uma aliança que o papai fez, né? Vai dar tudo certo. Ai, que visão boba, que visão curta. Aparentemente é a saída. Vou pegar esse dinheiro aqui. Pô, esse dinheiro vai acabar com todas as nossas dívidas. Nossa, vai ser lindo, vai ser especial. É a resposta de Deus. Mas peraí, se tem uma brecha, se tem um erro, não é de Deus. Não existe concessão. Deus não faz negócio com o inimigo.
De repente vem o Hanani e fala assim: olha, você fez aliança com ele, e porque você fez aliança com ele, o exército escapou das tuas mãos. Ué, mas peraí, ele recuou. Eu só não queria ter guerra. Ele recuou. Ah, mas olha só o que acontece aqui então. Versículo de número 8. Porventura não foram os etíopes e os líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? É o que eu falei aqui agora, né? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Igreja, olha aqui para pastor, ó. É exatamente a história que eu acabei de falar. Está lá no 2 Crônicas 15, que a gente leu há 2 domingos atrás. A gente leu exatamente essa história. A gente viu essa história acontecendo aqui. E aí no versículo de número 9, o profeta continuou revelando. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra quem? Contra ti. Pessoal, se Asa tivesse feito o que ele fez no início, presta atenção nessa revelação aqui agora, hein? Ó, nem pisca agora. Se Asa tivesse feito o que ele fez no início, Deus teria dado a mesma vitória, teria livrado e o inimigo teria batido em retirada, e aquele etíope nunca mais voltou ali. Agora, porque ele foi buscar outras estratégias, o inimigo ia constantemente voltar a partir de agora. Quem está entendendo a diferença aqui, diga glória a Deus. Meu irmãozinho, olha aqui para mim, ó. Continua na mesma estratégia do início, quando você buscava, quando você se consagrava, quando você sentia a presença de Deus. Continua. Eu digo para você nessa manhã, quem mandou você mudar a estratégia? Quem mandou você fazer aliança com quem não deveria? Quem falou para você que esse não é o caminho? Quem falou para você que lá fora é melhor? Quem falou para você que esse negócio de igreja não vira nada? Quem foi que falou para você que esse negócio de campanha não vira nada? Continua fazendo e buscando como fazia no início, e Deus vai dar a mesma vitória que deu no início. Diga glória a Deus. Não muda. Passou, olha aqui para mim, ó. Às vezes você está o tempo que o rei Asa, às vezes você está nessa igreja, o mesmo tempo que o rei Asa estava com paz, 35 anos. E vai permanecendo. Vai haver uma guerra? Irmã Thaís, quando vier uma guerra eu vou usar a mesma estratégia. Eu vou buscar Deus e Ele vai dar a mesma vitória, em nome de Jesus. Só que aí o profeta de repente vira assim, ó. Só que você foi louco, irmão. Você procedeu loucamente. Você pirou, irmão. Você foi tirar o que tinha de valor da casa de Deus e foi fazer aliança com alguém de carne e osso igual você. Falho, comedor de arroz e feijão. Você foi fazer aliança com uma pessoa que não tem nada para te oferecer, e você tirou o melhor de Deus. Olha aqui para mim, ó. Você é o melhor de Deus. Tem gente que se esvazia para agradar alguém. Tem gente que se esvazia pela casa, tem gente que se esvazia para a família, tem gente que se esvazia no trabalho, é praticamente um escravo dentro daquele trabalho, e você não se esvazia para o Senhor. Deus te convida hoje, para de se esvaziar para um homem, se esvazia para mim, que eu sei te encher. O Senhor sabe nos encher. Hoje acabou se, como é que eu posso dizer, romantizando aquela pessoa que ama o trabalho, que vive pelo trabalho. Fulano vive pelo trabalho, que pena. Ela deveria viver para Jesus. E o trabalho deveria ser para pagar as contas. E olhe lá. Assim deveria ser. Não faça isso com você mesmo. Não se esvazie. Não esvazie a casa, não esvazie o tesouro da casa do Senhor para encher outros lugares, porque eles não são dignos do melhor de Deus, que é você. E aí continua dizendo no versículo, presta bastante atenção. De repente vem o profeta falando, a partir de agora vai ter guerra. Versículo de número 10. Porém Asa se indignou contra o vidente. Olha só o que ele fez, pessoal, com o profeta. E lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Pessoal, presta atenção aqui na irmã Thaís. Asa ficou transtornado. Olha o princípio olha aí como uma aliança errada, aparentemente que deu tudo certo, sim ou não? Aparentemente estava bom.
Aparentemente, o inimigo bateu em retirada. Só que quando você abre uma brecha, já era, você abriu um rombo. Você abriu um rombo, irmão. É uma coisinha aqui, Thaís, ninguém vai ver. É eu e Deus só, e mais ninguém. Não precisa, ninguém precisa saber. Às vezes, ninguém precisa saber. Mas a brecha está aberta, o buraco está escancarado. Aí, sabe o que acontece? A pessoa perde a paz e não sabe por quê. Foi o que aconteceu com Asa. Asa falou, você é louco, irmão. Eu estou aqui cheio de vitória, graças a Deus. Eu tenho 35 anos de paz. Olha aqui, meu inimigo retrocedeu. Você é um profeta do caos, sai daqui. Eu vou te enfiar lá embaixo. Aí, de repente, ele é jogado na sala do tronco. E ele começa a perder a paz. Asa começa a perder a paz, porque ele começa a agir precipitadamente. Ele colocou o homem de Deus lá naquele lugar. Olha aí, a primeira coisa que ele começa a errar. O inimigo vai cegando a pessoa a ponto dela fazer loucura. O inimigo vai cegando a pessoa a ponto dela procurar um dia voltar para a lama em que o dia ela viveu. Olha aqui, quantas pessoas você já ouviu dizer que um dia frequentaram a presença, ou melhor dizendo, frequentaram uma igreja e hoje estão até em outros lugares, até batendo cabeça por aí. Por quê? Porque perderam a paz. Começou perdendo a paz. Começou perdendo a paz. Você é louco, irmão? Você veio aqui roubar minha paz, irmão? Tá repreendido, vai embora daqui, irmão. Vou te colocar lá para você ficar quieto, você está profetizando tudo errado. Aí a Bíblia diz que porque ele perde a paz, o que aquele reino tinha? Aquele reino tinha paz. Só que o Asa começou a perder. E a Bíblia diz que ele começou a oprimir alguns do povo, que era um reino de paz, as pessoas eram felizes. De repente ele começa a oprimir. Olha aqui para mim, geralmente, pessoas que oprimem são oprimidas. Nunca esquece isso. Pessoas amargas vivem amargura. Olha aqui para mim, pessoas amargas amargam a vida dos outros. Então, se você às vezes convive com pessoas assim, tenha misericórdia e ore por elas, porque elas estão precisando de oração, como Asa estava precisando. Asa começou a fazer da vida dos outros um inferno. A Bíblia diz que ele começou a oprimir alguns do povo, e o povo buscava Deus, porque ele obrigou. Então veja, ele começou a oprimir, de repente ele fica transtornado. Versículo de número 11 agora. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. Versículo de número 12 agora, igreja, presta bastante atenção. E caiu Asa doente dos seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não o que, igreja? Não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Igreja, presta atenção aqui em mim. Presta bastante atenção aqui agora. Deus deu a Asa a oportunidade de se consertar. Antes mesmo dessa doença chegar. Asa tinha o coração perfeito. Asa, ele tinha o reino nas mãos, ele tinha paz, ele tinha tudo que precisava. Mas ele foi confundido nos tempos de paz. Ele foi confundido com a falsa sensação de estar bem com Deus. Quando a guerra veio contra ele, ele nem consultou a Deus. Ele entrou no hábito, ele entrou no costume. Quantas pessoas não estão vivendo essa realidade? No hábito, no costume. Quantas pessoas estão vivendo dessa maneira? Quando vem à casa de Deus, e glória a Deus que vem com aquela sensação de tipo, meu Deus, eu fui hoje, hein? Mas e aí? O Senhor nos convida, igreja, olha aqui para mim, a algo mais profundo. Olha aqui para mim, igreja, Deus estava ansioso para operar no povo novamente. A guerra se levantou, em outras palavras, Deus estava dizendo assim, poxa, eu podia te dar isso. Para mim não é difícil tirar você dessa doença. Para mim não é difícil restaurar teu casamento. Para mim não é difícil restaurar a comunhão de pais com filhos. Para mim não é. Eu estava pronto para fazer isso assim, Mas você foi fazer aliança com outras coisas. Seu filho gritou com você, você foi gritar de volta. Você foi fazer aliança com o inimigo. Você foi trocar, você foi agir na mesma moeda, foi pagar na mesma moeda. Puxaram o meu tapete do trabalho, vou puxar o de todo mundo também. Não haja, porque dessa forma não tem como Deus
operar, não tem como Deus agir. E todos queremos ver o agir de Deus, sim ou não? Todos nós queremos ver o agir de Deus. Só que Ele está nos ensinando como é que se vê o agir de Deus. Nunca foi na força do teu braço que você vai ver o agir de Deus. Nunca foi na sabedoria do teu conhecimento que você vai ver o agir de Deus. Não é porque você cursou essa faculdade que você vai ver o agir de Deus. Não é porque você tem um diploma que você vai ver o agir de Deus. Só vê o agir de Deus quem busca a Deus e quem tem aliança com Ele. Graças a Deus. E isso é fácil. O problema, sabe qual é? É que exige um pouquinho do nosso tempo. E hoje quem é que tem tempo? E hoje quem é que tem tempo? A gente tem tempo porque é aquilo que a gente quer. Uma vez eu ouvi isso, que eu falei que eu não tinha tempo de ir na academia. Thaís, a gente tem tempo para aquilo que a gente quer. Eu falei, mas eu não tenho tempo de ir na academia. Thaís. E uma hora a conta chega. Uma hora é uma dor daqui, uma dor dali. Eita Deus, não vai ter jeito. Vou ter que arrumar esse tempo. Pessoal, e a mesma coisa, já aproveitando e falando de academia, a pessoa pode ser 35 anos indo na academia todo dia. Se ela deixar de ir 2 semanas, vai retroceder os 35 anos que ela malhou ali. Ela deixa de... É ingrato, não é não? É triste, mas é verdade. Porque a constância que faz a coisa fluir. É a constância na presença de Deus que faz a coisa fluir. Asa fica doente por 2 anos. Igreja, 2 anos o Asa preferiu ficar doente, gastar o que ele tinha com os médicos. 2 anos aquele homem não invocou a Deus. Deus, me cura, me salva. 2 anos doente. Um homem que viu milhões serem destruídos na frente dele, porque buscou a Deus. Aquele homem não buscou. Aquele homem, pessoal, olha aqui para mim, ó. Ele ficou com orgulho até o final. Aquele homem que levou, que fez, que buscou, que arrancou os altares. Aquele homem que fez tudo, de repente ele ficou sem nada. Porque foi orgulhoso, porque não retrocedeu, porque não reconheceu. Às vezes, igreja, é necessário a gente reconhecer diante de Deus aquilo que falhamos, aquilo que deixamos de fazer. E o Senhor nos resgata. Ele tem prazer em fazer isso. A Bíblia diz que não é nenhum... Igreja, não foi nenhum problema. Não é problema hoje você buscar os médicos, mas Asa, ele teve que buscar, ele tinha que retornar. Aí Deus falou, então, você vai ser recolhido. E o Asa foi recolhido. Com 41 anos de reinado. Ele ficou 2 anos doente, não buscou o Senhor. E 2 anos depois ele faleceu. E aí eu fico me perguntando assim, esses dias eu falei com Deus, eu falei, será que Asa não viveria mais? Será que Asa, o reinado dele não seria grandioso? Será que o reinado dele não era para ter mais 35 anos de paz? Aí olha aqui para mim, ó, fica no será. Igreja, olha aqui para mim. As nossas atitudes determinam o agir de Deus. Sabe? Por isso que eu digo para as pessoas, não é você que está à espera de um milagre, é um milagre que está esperando por você, para que você se posicione. É hoje vai ser o meu dia. Hoje é o dia que eu vou me consertar. Hoje é o dia que eu vou viver milagres. Deus está pronto. Essa palavra não é para trazer condenação, não. Essa palavra é para você voltar no versículo anterior, onde Deus diz assim: eu podia ter entregue tudo nas tuas mãos, se você me buscasse. Eu podia ter feito tudo. Eu podia ter salvo a tua casa. Eu podia ter feito tudo com a minha estratégia. Mas você preferiu seguir a tua estratégia. Você preferiu seguir o teu plano. Você preferiu seguir o plano B e o plano C, sendo que eu tinha o plano A. E o plano A é sempre o melhor. Diga glória a Deus. Siga, escolha seguir o plano A. Pode dar trabalho, pode ser que tenha que investir um tempo, mas é um tempo certeiro. Você não gasta nem 1 hora. Ninguém diz assim: nossa, perdi 5 horas do meu dia orando. Ninguém diz assim, e muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que nem vou em cinema, porque dependendo do filme eu falo, pronto, perdi 2 horas e meia da minha vida. Um negócio ruim desse. Eu poderia ter investido 2 horas e meia orando, e muitas vezes nem isso eu faço.
Então, veja que há a aliança que a gente faz com quem não deveria fazer e a aliança que a gente está deixando de fazer. Igreja, o Senhor está nos convidando nesta manhã a fazer uma aliança com Ele, porque Ele está pronto. E diga, pronto, repete comigo. O Senhor está pronto para entregar o inimigo nas minhas mãos. O inimigo, olha aqui para mim, ó. Quando a gente age, olha só, para terminar a mensagem, quando a gente age de maneira humana, ele pode até se afastar. Mas o profeta falou, sempre vai ter guerra. Quando a aliança é com o plano A, que é o plano de Deus, o inimigo bate em retirada e ele nunca mais volta. E graças a Deus por isso. Quem crê, diga glória a Deus. Quem está pronto para viver essa bênção, diga eu estou. Olá, meus amigos, que alegria ter você aqui no meu canal. Se essa mensagem falou ao seu coração e ele está cheio de gratidão, e você sente agora no seu coração de fazer uma doação, faça agora em nome do Senhor Jesus, porque a obra precisa. Basta você fazer a sua doação através do Pix doacoins@iigd.com.br e em seguida mande o comprovante para nós através do WhatsApp 19 991 07 49 14. Continue com a gente, tem muito mais mensagens aqui para te abençoar.